continuidade à nossa revista, que é A Igreja em Jerusalém. A lição dessa semana é a lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E antes de mais nada, antes de começar a nossa aula, vamos para a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia, que o Senhor continue tomando a nossa vida pelas tuas mãos, que o Senhor continue nos dando a sua sabedoria, que através desse estudo a gente venha aprender cada vez mais sobre ti. Toma a nossa vida em tuas mãos, é o que te peço, em nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos para mais uma aula, que é a lição 3 da nossa revista, que é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto áureo vai dizer: e quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelita, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O nosso texto bíblico em classe vai estar em Atos 3, 11 e 19, que diz: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelita, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilato, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vós desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós. Está perfeita saúde. E agora, irmão, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. A introdução da nossa lição vai dizer: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com as pregações da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas a palavra vazia, mas a mensagem viva e transformadora, que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Amém. O ponto 1 dessa lição, o primeiro tópico, vai dizer: a igreja que prega as Escrituras. 1.1 vai dizer: as Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, 11 e 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trecho da Escritura para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, 15 a 19 e Gênesis 22, 18. Há também uma conexão com o Salmo 22, de 1 a 31. E
a Daniel 9:26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, da mesma forma que os autores da Bíblia falam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. O que nós vamos ver aqui? A igreja verdadeira, ela nada mais é que tem que mostrar para o povo e trazer para todos aqueles que conhecem e ainda não conhecem, é Deus dentro da palavra de Deus. Nós temos que, quando formos pregar, nós temos que mostrar que Deus sempre esteve presente desde o início até os dias de hoje e vai estar até o fim. Então Deus ele esteve lá no passado, está agora aqui no presente e estará também no futuro. Então é isso que nós devemos pregar. Todas as mensagens, ela tem que ter Deus como seu ponto central. A gente tem que trazer Deus para a palavra. Então é como eu sempre digo, como que nós conhecemos a Deus? Quando nós lemos a sua palavra. Porque é só lembrar do que Jó falou. Antigamente eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. Por que Jó conhecia Deus de ouvir falar? Porque alguém contou para ele sobre a história de Deus. Alguém contou para ele sobre como quem criou os céus e a terra, quem criou tudo aquilo que nós estamos hoje. Então, dessa forma que ele chegou até Deus, ouvir falar de Deus. Então nós temos que pregar a palavra do Senhor para as pessoas ouvirem falar. E como que elas vão conhecer Deus face a face? Quando elas leem a sua palavra. Quando elas começam a ler a sua palavra, ela vai conhecer a Deus não somente de ouvir falar, ela vai passar a ver Deus na sua vida. E com isso, ela vai começar a se aproximar de Deus e criar intimidade. Como nós criamos intimidade com Deus? Quando nós oramos, quando nós louvamos o seu nome. O verdadeiro louvor não é aquelas músicas que nós cantamos na igreja, mas o verdadeiro louvor é o que vem daqui de dentro, sai de dentro de nós para com Deus, é o que sai de dentro do nosso coração, é a nossa oração, a nossa adoração a Ele, reconhecendo que Ele é o único Deus em nossa vida. O ponto 2, as Escrituras testemunham de Jesus. A Escritura aponta para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. João 5,39. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Atos 3,18. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelo antigo profeta. Nós conhecemos um livro da Bíblia que é do profeta Isaías. Ele é conhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque ele é um dos profetas que mais pregou sobre a vida de Cristo. E ele prega, não só ele, mas os demais profetas, falando que o Senhor Jesus viria e padeceria. Mas por que ele padeceria? Para morrer por causa de mim e de você. Para morrer no nosso lugar. Quando Jesus morre no nosso lugar, ele nos dá o direito da salvação. Então, ele nos deu o direito do arrependimento. Você que hoje está aqui assistindo essa live e ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único salvador da sua vida, aceite. Porque foi ele que morreu por nós, morreu por mim e por você. Então, desde Gênesis até os dias de hoje, até do início do Antigo Testamento até o fim, toda a palavra apontou para o Senhor Jesus. Sempre. O Senhor Jesus esteve desde o início da criação do mundo até os dias de hoje conosco. Ah, não, Jesus só apareceu no Novo Testamento. Não, não, não. Quando Deus já fala assim, façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Façamos, ele está conversando com mais alguém. Está falando, eu e vocês vão fazer. Quem é eu e vocês? É o Senhor Jesus e o Espírito Santo, que hoje é o Consolador que o Senhor Jesus deixou para nós. O Senhor Jesus, ele veio, nos mostrou que ele era o Filho de Deus, nos
aconselhou, nos orientou o caminho que devemos tomar e o que devemos fazer depois de aceitá-lo. E foi para os céus, mas deixou o Espírito Santo, o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus conosco. Para o quê? Para nos orientar no caminho que devemos andar e da forma que devemos agir. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir trazer pessoas para a presença do Senhor. Por quê? Porque nós falamos e quem convence é o Espírito Santo. Então todos nós devemos, agora que temos Cristo Jesus como nosso único Salvador da nossa vida, temos que buscar o Espírito Santo, porque não somos nós que vamos convencer, e sim o Espírito Santo. Porque se nós, só por nós mesmos, falarmos, será pregações vazias. E a pregação não tem que ser vazia, ela tem que ser cheia, cheia do Espírito Santo de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus, que vocês possam entender que o Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele tem lhe ensinado, e quando você for evangelizar, é o Espírito Santo que vai convencer. Não é com força, nem com poder, mas sim com o Espírito Santo. Ele que convence as pessoas quando você está falando. Então, busque o batismo com Ele, busque o Espírito Santo na sua vida, que você vai ver as conversões e os milagres acontecendo. Ponto 3 dessa lição. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Atos 3,19. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoeu, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Perdão. O que tem que acontecer aqui? Quando nós pregarmos, nós temos que falar sobre o pecado e combater o pecado. Por quê? O que acontece? A gente não tem que passar a mão na cabeça do pecador, daquele que erra. Nós temos que orientá-lo e perdoá-los. Porque Deus quer uma orientação para eles, nós temos que falar o que é certo e o que é errado e mostrar para eles que se eles continuarem no erro, continuarem vivendo naquele pecado, eles não vão ser aceitos no céu. Eles vão direto para o inferno, um lugar onde Deus construiu, fez para o diabo e seus anjos. Só que se a gente continuar no pecado, continuar pregando o que as pessoas querem ouvir, elas vão continuar no pecado. Porque o que Deus quer não é a igreja cheia, o que Deus quer é reino dos céus cheio. Então não adianta nada de uma igreja estar cheia, mas estar inchada. Por quê? Porque as pessoas estão indo para ali porque estão ouvindo aquilo que elas querem ouvir. E, na verdade, quando pregamos, nós não devemos pregar aquilo que eu quero falar e aquilo que o povo quer ouvir, mas devemos pregar aquilo que Deus quer falar para eles. Nós temos que repreender. Se a pessoa está no pecado, nós temos que repreender esse pecado. Se a pessoa acha, está vivendo, é um crente, ainda tem uma net gata em casa, ela está pecando. Ela está no pecado, porque isso é roubo. Ah, mas é muito caro. Então não tenha, infelizmente. Desculpa falar dessa forma, mas é errado. Se é errado, é pecado. Tudo aquilo que é pecado é errado. Ah, eu estaciono mesmo na frente da garagem, porque é 5 minutinhos que eu vou usar. Meu amigo, esses 5 minutinhos, se a pessoa de dentro da casa passar mal, não conseguir sair com o carro e morrer, a culpa da morte daquela pessoa é tua. Porque você achou que era só 5 minutinhos, mas em 5 minutinhos acontece muita coisa. Se em 1 segundo acontece muita coisa, num piscar de olhos acontece muita coisa, ainda mais em 5 minutos. Então eu tenho que pregar e falar que isso é errado, que isso é pecado. Porque a própria palavra de Deus diz, não matarás. Se você estaciona num lugar, em frente a uma garagem e a pessoa lá morreu, você matou. Então, que você venha compreender, quando pregar, é falar o que é pecado e o que não é.
a mostrar o pecado. Não é passar a mão, não. Foi só 5 minutinhos que ele parou ali, teve uma fatalidade, foi uma fatalidade que aconteceu, não, foi um erro dele, não foi fatalidade. Se ele avança o sinal e atropela alguém, o erro é dele. Ah, mas eu estava com pressa, problema, mas tinha um sinal lá, grandão, tá no vermelho, por que tu avançou? A mesma coisa, se está no vermelho para o pedestre, ele atravessou a rua na frente do carro, ele correu o risco, ele também está errado. Se é erro, é pecado. Então que a gente venha pregar mais e falar mais sobre o que é pecado e o que não é. O que vai nos levar para o inferno, o que não vai. Porque quando continuamos no pecado, vivendo no pecado, porque deixar de pecar a gente não vai deixar nunca, porque infelizmente, até involuntariamente nós pecamos, mas quando vivemos no pecado, é isso que acontece. Amém? Amém. Eu quero deixar aqui uma oração final. Amanhã estarei dando continuidade a essa lição. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por mais um dia. Que o Senhor continue falando conosco e nos orientando. Que a gente venha meditar na palavra que foi dita hoje, ensinada, que o Senhor fale com cada um de nós. Então, que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus vos abençoe e dê um ótimo dia para cada um de nós e que a nossa vida venha